Em que contexto foram feitas pesquisas de risco de contaminação? Teve pesquisa com SARS, com H1N1, tipo, da onde vieram esses dados, assim? Então, tem várias maneiras de verificar isso. Cada estudo faz de uma forma. A gente pode, por exemplo, fazer um experimento em que você manipula a percepção das pessoas sobre o risco de contaminação do ambiente. E pode ser coisas muito simples. Por exemplo, você pode pegar um grupo de pessoas e dar uma notícia sobre alguma epidemia que está acontecendo em algum lugar. E aí ela lê e vê, nossa, está acontecendo uma epidemia em algum lugar. Outro grupo de pessoas vai ler alguma coisa falando sobre como determinada região conseguiu erradicar alguma doença e não tem mais aquela doença ali. Quando você Uhum. faz essa manipulação, você faz com que uma pessoa meio que tema o grupo que leu a notícia sobre a epidemia alta, o Uhum. risco de contaminação alta, ela fica meio que com uma, digamos assim, uma disponibilidade de informação que faz ela reagir a alguma coisa. é, Deixa eu ver aqui, como que eu posso falar? A pessoa vai fazer uma tarefa experimental e por você ter arriscado, ter ativado o risco de contaminação, Uhum. ela vai se desempenhar como se ela tivesse num contexto real de risco de contaminação. Então você vê essa diferença entre os dois grupos. E aí, por exemplo, se você fizer essa manipulação experimental e der uma escala de personalidade para a pessoa responder, você vai ver que tem diferença entre os dois grupos. E vai ter essas diferenças que eu falei lá atrás, da introversão, agradabilidade, não Uhum. sei o quê. Então, essa é uma forma de investigar risco de contaminação. A outra é você pegar dados reais e ver dados do governo sobre a prevalência de doenças infecto-contagiosas num determinado país. E aí você compara entre países que têm uma prevalência maior e menor e vê o quanto que aquilo dali pode estar impactando em outros cenários. Por exemplo, opinião política, Uhum. tem tendências econômicas, tendências político-ideológicas. Isso tudo tem associação com o risco com a prevalência de doenças infecto-contagiosas. Ou seja, Você já leu alguma coisa no sentido de, tipo, coisas parecidas com o que a gente está vivendo agora? Tipo, do antes e depois de algum surto em países que tiveram surtos importantes, né? Eu consigo pensar assim, tipo, MERS, SARS, até a Zika aqui no Brasil também. não, eu não vi. Na verdade eu não sei nem se na época que teve esses surtos teve a proliferação de estudos que a gente está vendo agora com o Uhum. coronavírus em relação ao risco de contaminação e variáveis psicológicas, por exemplo. Eu não lembro de ter lido nenhum estudo específico sobre. Eu encontrei alguns, na verdade era uma meta-análise, né, que reúne vários estudos e vê qual os achados principais de todos esses estudos em conjunto. Então, tinham variáveis falando sobre as enfermeiras, por exemplo. Elas pareciam que eram as mais afetadas, porque elas demonstraram que tinham maiores níveis de medo de morrer, elas tinham maiores níveis de solidão, elas também eram uma das pessoas que mais tinha medo de ter contaminado as Uhum. pessoas da própria família, já que elas trabalhavam com aquelas pessoas contaminadas todos os dias. Em relação a variáveis psicológicas, esses estudos também mostraram que as pessoas que foram contaminadas pelo SARS, né, lá na China, tanto um mês quanto um ano depois, essas pessoas demonstravam que tinham maior tendência de ter transtorno do estresse pós-traumático e também de desenvolver sintomas relativos à depressão.